Nosso cordial bom dia a todos, no desejo sincero de que Deus possa iluminar a mente e o coração de cada um dos senhores a partir deste momento. A abordagem que pretendemos trazer em consideração e reflexão com os senhores é uma abordagem comparativa da sabedoria de um filósofo contemporâneo, um filósofo dos nossos dias, comparando com a sabedoria de um outro filósofo, aí já um filósofo antigo, da antiguidade. A sabedoria desses dois filósofos em comparação com a sabedoria de Jesus Cristo, que é a fonte de toda sabedoria. Daí termos intitulado a preleção desta manhã como a água da vida. Pois bem, quero apresentar a vocês, primeiramente, deixe-me colocar ali a exposição, as lâminas. Um primeiro filósofo, este contemporâneo, um filósofo que a gente pode considerar um filósofo recente, por suas exposições, por seus ensinos, por seu conhecimento, por sua filosofia. Ele que viveu pouco e que morreu não muito tempo. Ferdinand de Saussure. Deixa-me ver se... Aqui, aí está. Ferdinand de Saussure é um linguista e filósofo suíço, cujas elaborações teóricas que ele desenvolveu propiciaram o desenvolvimento, vamos dizer assim, da linguística enquanto ciência autônoma. O estudo da linguagem passa a ser, a partir de Ferdinand de Saussure, uma ciência individual autônoma. E a linguagem hoje ela passa a ser a vedete, vamos dizer assim, a principal matéria das demais ciências. Alguns chegam a dizer que na área da sociologia, da antropologia, não há quem não deva alguma coisa a Ferdinand de Saussure, pelo que ele produziu no que diz respeito à linguagem. Até mesmo no direito, a área da qual eu faço parte, tenho defendido em minhas preleções, naquilo que escrevo, em minhas atuações, que o direito é linguagem. Os pensamentos de Ferdinand de Saussure exerceu uma grande influência, portanto, no campo da literatura, da antropologia e dos estudos culturais. Contudo, Ferdinand de Saussure produziu, como material mais relevante, este compêndio, este livro, Curso de Linguística Geral. Uma curiosidade, este livro foi publicado 3 anos após a sua morte e não foi escrito por Ferdinand de Saussure, foi escrito por Charles Bailly e Alberto Cecilliat, que eram discípulos seus, que em comparação com Albert Hedlinger, um outro discípulo que apesar de aderir às suas ideias, não tiveram aulas com ele. Em outras palavras, todo o trabalho centralizado nas ideias de Ferdinand de Saussure se resume no curso de Linguística Geral, produzido por pessoas que não tiveram aula com ele, mas que ajuntaram várias anotações dos alunos de Saussure para poderem, então, expor as ideias desse pensador. Morreu cedo, morreu novo. Avançando no tempo,
2.400 anos atrás, 2.500 anos, nós temos esse outro filósofo, Sócrates. Sócrates nasceu cerca do ano 469, 470 a.C., e ele foi um filósofo grego que, mesmo não sendo o primeiro filósofo da história, ele é considerado o pai da filosofia. Há um consenso acerca disso. Apesar disso, existiram vários filósofos importantes antes de Sócrates. Nós podemos citar entre eles Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Protágoras, Heráclito, Parmênides, Tales, a lista é grande. Contudo, estes filósofos que existiram antes de Sócrates, eles são chamados de filósofos pré-socráticos, em uma alusão clara de que Sócrates se tornou o marco do conhecimento no campo da filosofia ocidental. Em outras palavras, a filosofia se divide em antes de Sócrates e depois de Sócrates. É exatamente a partir de Sócrates que se começa a fazer perguntas do tipo: o que é a verdade? O que é o bem? O que é a justiça? Uma das principais preocupações de Sócrates era ensinar a não mentir. E ele estimulava muito a necessidade, o dever de se transmitir o conhecimento. No entanto, a frase mais famosa de Sócrates é esta daí, olha: só sei que nada sei. Aquele que é considerado o pai do conhecimento filosófico concluiu acerca de si que a única coisa que ele sabia é que nada sabia. Assim como Ferdinand de Saussure, Sócrates também não escreveu nada, absolutamente nada. Contudo, ele muito influenciou pelo seu conhecimento. Todos os seus pensamentos, todas as suas ideologias, tudo aquilo que se sabe acerca do saber de Sócrates, são coisas que foram escritas também por dois discípulos, Xenofonte e Platão. Dito isso, eu quero apresentar aos senhores agora um outro, que também não escreveu nada, que não escreveu uma linha sequer. Ele nada escreveu. E o que se sabe a seu respeito também foi escrito e produzido por seus discípulos. As fontes originárias de conhecimentos que se produziu acerca dele e que se atribui como sendo ensinamentos dele, não são tão recentes quanto as fontes atribuídas a Ferdinand de Saussure, e também não são tão antigas quanto as fontes atribuídas a Sócrates. Mas, até hoje, mais de 20 séculos se passaram, e ninguém há que tenha superado em sabedoria, e ninguém mudou tão radicalmente os rumos da história pela influência dos seus ensinamentos como Yeshua, ou Jesus, aportuguesando o seu nome. Eu trago essa figura como sendo a que mais se assemelha à imagem real de Jesus Cristo, segundo o testemunho de uma escritora norte-americana, Ellen Gold Harmon White, que teve mais de 2.000 visões e sonhos, e ela testificou ser esta a imagem que mais se aproxima da semelhança daquele que ela via em suas visões como sendo o homem de Nazaré. Talvez você se decepcione um pouco, afinal, essa imagem não apresenta alguém de boa aparência, sabedoria, ou qualquer outra coisa que mereça a sua admiração. Aliás, se você notar bem, você vai observar nesta imagem um semblante pálido e triste. Ellen White, quando visitava a família de uma senhora, a senhora Abby Calgon Norton,
ela sempre contemplava na parede da sala esta gravura de Jesus. Essa gravura é de autoria de John Sartain, que é contemporâneo de Ferdinand Saussure e contemporâneo de Ellen White. Essa gravura foi produzida em 1866. E Ellen White, quando via essa gravura na parede da casa da senhora Abby, ela sempre dizia ser este o mais parecido semblante com aquele que ela via em suas visões. Eu quero ler com vocês o testemunho pessoal da senhora Abby Carol Norton. Ela escreveu no dia 19 de março de 1935, e ela diz o seguinte: lembro-me bem de ver o irmão e a irmã White vindo à nossa casa muitas vezes quando eu era criança, provavelmente entre os anos de 1878 e 1881. A irmã White comentava sobre a semelhança da imagem e o Salvador que ela tem visto em suas visões. Continua ela. Suas palavras eram: sim, sim, ele parece o Salvador que me tem sido mostrado em visão. É o mais semelhante do que qualquer outro que tenho visto. Isto causou uma grande impressão em todos nós. Pouco antes de minha mãe morrer, ela recontou essa história a alguns irmãos e irmãs de Mountain View, na Califórnia. Pois bem, mas uma pergunta se impõe. Já que Ellen Gold Harmon White, desde os 17 anos, vinha tendo visões e sonhos, e em várias destas visões e sonhos ela contemplou o semblante de Jesus, a pergunta que se faz é como que ela própria descreveu a aparência física de Jesus. Eu selecionei alguns textos para compartilhar com vocês e peço licença para fazer a leitura na íntegra da descrição dada por Ellen White. O livro Desejado de Todas as Nações, a página 120, nós lemos o seguinte: as palavras de João não se podia aplicar a nenhum outro senão ao longamente prometido. O Messias se achava entre eles. Sacerdotes e principais olhavam em torno com assombro, na esperança de descobrir aquele de quem João falara. Agora note o destaque. Ele, porém, não era distinguível entre a multidão. O que ela quer dizer é que, no dia a dia, entre a multidão, Jesus era um comum. Jesus era como aquele com quem você cruza na rua, e se a pessoa não lhe chamar, não acenar, não fizer nenhum movimento diferente, você passará por ele sem ser notado, e também sem notar. Porque Jesus tinha a característica de uma pessoa comum. Nada o distinguia quando estava no meio da multidão. Veja esta outra declaração no mesmo livro, a página 124. Ao olhar Natanael para Jesus, ficou decepcionado. Poderia esse homem que apresentava os vestígios da labuta e da pobreza ser o Messias? Observe algumas palavras fortes aqui. Natanael, um discípulo de Jesus, fica chocado, decepcionado quando ele vê Jesus. E o questionamento que ele faz é: mas ele tinha vestígios da labuta, sabe, do homem trabalhador, daquela pessoa que, no contexto de hoje, levanta cedo, vai para o trabalho, chega cansado e que é apenas mais um. Seria um Zé da Silva, numa linguagem popular brasileira. Jesus não tinha nada que o distinguia de alguém que vivenciava o labor diário. Vestígios da labuta e da pobreza. Ainda no mesmo livro, a página 568, para ampliar a compreensão das características físicas dadas por Ellen White, ela diz: era assinalado o contraste entre Jesus e o sumo sacerdote quando juntos falavam. Perante esta augusta personagem, achava-se a majestade do céu, sem adorno ou ostentação. Tinha nas vestes os vestígios da jornada, seu rosto era pálido e exprimia tristeza. Todavia, nele se estampavam dignidade e benevolência em estranho
contraste com o ar orgulhoso, presunçoso e irado do sumo sacerdote. Observe esses detalhes e atente para o assunto. Ele tinha nas vestes os vestígios da jornada, seu rosto era pálido e exprimia tristeza. Sabe aquela pessoa que está cansada do trabalho, aquela roupinha suada, aquele traje comum? Sabe aquela pessoa que está com ar de cansado, semblante triste, como está com alguma coisa pesando-lhe no espírito? Esta era a característica da aparência de Jesus. E por quê? Porque ele estava cotidianamente tomando sobre si as nossas dores. Ele estava cotidianamente vivendo em meu favor e em seu favor, como um homem de dores que sabe o que é padecer. Por fim, uma outra citação ainda de Ellen White, descrevendo as características de Jesus, agora no Testemunho para a Igreja, volume 4, página 373, ela diz: ele viajava a pé, ensinando os seus discípulos à medida que seguia. Observe esse detalhe. Suas vestes eram empoeiradas e manchadas pela viagem. Sua aparência não era atraente, porém as verdades apontadas de modo simples que caíam de seus lábios divinos faziam com que os ouvintes se esquecessem de sua aparência e se sentissem atraídos, não pelo homem, mas pela doutrina que ele ensinava. Que coisa impressionante, não? Sua aparência não era atraente, suas vestes eram empoeiradas e manchadas pela viagem. Andando em solo poeirento o tempo todo, de certo, sujeira lhe impregnava as vestimentas, pessoas tocavam em Jesus, se acotovelavam próximo a ele, então não tinha como ele manter limpo as suas roupas, porque onde Jesus vivia, no seu cotidiano, não era asfaltado, não era sequer calçado, porque Jesus pouco vivia em Jerusalém, o que poderíamos chamar de cidade. Ele vivia ali nos pequenos vilarejos, de vilarejo em vilarejo, caminhando a pé junto aos seus discípulos. Então Jesus, às vezes, e não poucas vezes, era encontrado com vestes sujas, mas porque ele era relapso com sua higiene, não em absoluto, é porque em sua jornada não dava tempo muitas vezes de limpar, e Jesus não estava preocupado com suas roupas, estava preocupado com as pessoas. Por fim, em The Review and Herald, de 5 de julho de 1887, encontramos de Ellen White o seguinte registro: ele, Jesus Cristo, depôs a sua glória e majestade. Era Deus, no entanto, as glórias da forma divina, ele por um pouco renunciou. Esse é o ponto. Jesus não veio aqui ostentando a aparência de ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o soberano Criador e mantenedor de todas as coisas, de todo o universo. Não. Ele veio como um homem de dores. Ele veio como um de nós. E não somente na aparência, porque verdadeiramente ele assumiu a nossa natureza como única forma de nos salvar, para que nós pudéssemos ser redimidos da nossa pecaminosa natureza. Ele se faz pecador como um de nós, para que nós um dia possamos nos fazer santos, como ele era e como ele é. Mas e a Bíblia? O que diz a Bíblia acerca da aparência de Jesus Cristo? Vejamos, Isaías capítulo 53, versículo 2 diz: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Percebe que as declarações de Ellen White são coerentes com as declarações do profeta Isaías? Percebe que as declarações do profeta Isaías e as declarações de Ellen White são coerentes com a figura, com a gravura de John Sarton, um semblante pálido, triste, alguém que não tem beleza, alguém que não atrai pela sua aparência? Muito bem.
Esse, no entanto, a sua filosofia, o seu conhecimento, os seus ensinos, à semelhança de Ferdinand de Saussure e de Sócrates, ele também não escreveu nada sobre isso. Você não encontra na Bíblia uma carta de Jesus aos seus discípulos. Você não encontra nada da autoria de Jesus a ponto de alguns questionarem a sua existência. Tudo que se sabe acerca dos seus ensinos, de suas palavras, de seu saber, de sua filosofia, tem como fonte os discípulos que com ele andaram. E também alguns que sequer com ele andaram, mas que testificaram daqueles que com ele andaram e resolveram fazer um registro fidedigno, então, dos acontecimentos, da vida e da obra de Jesus. Porém, da mesma forma que Ferdinand de Saussure e Sócrates, Jesus, ele mudou os rumos. Mas ele não mudou os rumos apenas do conhecimento acerca da linguagem. Ele não mudou os rumos apenas do conhecimento acerca da filosofia, não. Mas ele mudou o conhecimento acerca de todo o conhecimento que é possível aos homens perscrutar. E entre os seus ensinamentos mais importantes está o que ele falou acerca da água da vida. Eu não sei se você já parou para pensar e analisar quantas vezes a Bíblia fala sobre a água da vida, associando a pessoa de Jesus, e ele próprio vai fazer remissões diretas a este termo, água da vida. Água da vida. Se você recorre a, por exemplo, um de seus discípulos, considerado um dos discípulos mais próximos dele, na introdução de seu livro, João, o discípulo amado, diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E Jesus, quando vai falar da vida, ele fala de uma água da vida. Vamos fazer um recorte num dos relatos de uma das ocasiões em que ele falou acerca do assunto, no próprio livro de João, capítulo 7, versículo 14 e 15, onde lemos o seguinte: corria o meio da festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Veja que ele é mestre, é professor. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe ele letras sem ter estudado? O contexto desse relato era a festa dos tabernáculos, a última festa celebrada em Israel durante o ano. Havia 3 momentos festivos. Esse era o último momento festivo e se encerrava com a grande festa, a festa dos tabernáculos. A cidade estava lotada, estava repleta, iluminada, florida, havia pompas, havia muita coisa que impressionava os sentidos e deixava as pessoas sensíveis e sensibilizadas com situações de religiosidade, de festa, de alegria. Mas alguma coisa na alma do povo parecia-se não se dessedentar. Jesus se dirigiu como nenhum homem jamais fizera. Se dirigiu às pessoas que estavam ali para aprender, ensinando de uma maneira que ninguém jamais havia visto ser ensinar. As palavras de Jesus, apesar de sua aparência de gente, abre aspas, da ralé, fecha aspas, apesar desta aparência, as suas palavras revelavam um conhecimento das leis, das instituições de Israel, do serviço sacrificial, dos ensinos dos profetas, tudo incomparavelmente superior ao conhecimento que tinham os sacerdotes e todos os rabis, todos os mestres daquela ocasião. Ele abriu passagem, vamos dizer assim, através das barreiras do formalismo. Havia muita formalidade, havia muita tradição, e ele rompe também as barreiras da tradição. As cenas da vida futura
pareciam estar assim como que desenroladas diante dele. Como alguém que contemplava o invisível, podemos dizer. Jesus, ele falou com positiva autoridade acerca do terreno e também do celestial. Jesus abordou com muita propriedade assuntos relacionados ao divino e também ao humano. Tanto filosofias das questões religiosas como filosofias das inquietações humanas, tudo Jesus abordava e ensinava, e isso ele fez ali naquele dia. Até porque os seus interlocutores, entre eles havia gente simples, mas haviam pessoas de saber robusto, de cérebros grandes, homens que precisavam de um assunto um tanto quanto mais substancioso para poder lhe dedicar alguma atenção. As suas palavras, no entanto, eram palavras claríssimas e convincentes a todo aquele que fazia parte de seu auditório. Nesse contexto, ele ensinou o que se encontra registrado em João capítulo 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Se dependesse da aparência de Jesus aqui na terra, para que ele pudesse, vamos dizer assim, obter alguma credibilidade, ele jamais teria sido sequer ouvido. Mas aquele jovem de Nazaré, simples, insignificante aos olhos humanos, ele impactava não pela sua aparência, mas pela sua essência. Jesus, ele impactava pelo que falava e pelo que fazia, porque ele vivia tudo aquilo que ele ensinava. E isso custou-lhe a tranquilidade. Por ele ser o que era, ele então passou a ser constantemente perseguido, jurado de morte, jurado de prisão. Mandados de prisão contra Jesus eram constantemente expedidos nos 3 anos e meio de ministério iniciados aqui na terra. Quando ele começa a tornar público as suas atitudes e palavras, e olha que Jesus fugia de confusão. Jesus evitava Jerusalém porque sabia que ali ele geraria conflito pelo seu saber, pelo seu agir. Não obstante, mandados de prisão constantemente eram expedidos contra ele. Veja a evidência disso no registro de João ainda, porém no capítulo 7 mesmo, mas no versículo 31 e 32, veja o que diz. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para quê? Para o prenderem. Mandado de prisão, comando judicial exarado, prendam-no! Prendam-no! E por que mesmo? Porque as pessoas, embora não vissem em Jesus nada de atrativo, nada de interessante, nada de significativo no que diz respeito à aparência, viam nele ensinos impactantes, que lhes descedentavam a alma, que lhes satisfaziam as necessidades mais complexas existenciais que eles guardavam, que eles tinham como guarida em seu ser. E embora não fosse notória a sua personalidade, eles então questionavam, conforme o registro, porventura, quando vier o Cristo, o enviado de Deus, será que ele vai fazer obras maiores do que este homem? Será que ele terá uma sabedoria mais profunda? Será que ele trará algo superior a isso que nós temos visto e ouvido? E isto causou um certo problema na organização institucional da época, de modo que aqueles que tinham cargos de poder, enravecidos,
sem nenhuma justificativa para tal, ferindo o devido processo legal, expediram o mandado de prisão. Não vamos entrar nesse detalhe, mas foi por interferência de um tribuno, de um que fazia parte da corte, chamado Nicodemos, que Jesus não foi preso nesse dia. Ele interveio e disse: ei, nós não podemos prender uma pessoa sem ouvi-lo, sem o devido processo. E então eles desistiram de fazê-lo naquele dia. Mas se você estudar com um pouquinho de profundidade, você vai ver que no dia da crucifixão, numa quinta-feira à noite, Jesus foi levado de madrugada a julgamento, justamente no momento em que Nicodemos não estava presente. E fizeram questão de não convocar Nicodemos, porque Nicodemos já o havia livrado esta vez, e de certo o livraria novamente, porque Nicodemos se mostrava já simpatizante de Jesus. Tanto assim o é, que, visto a grande injustiça feita com o mestre, Nicodemos jogou a toalha e abertamente declarou ser um seguidor de Cristo, tanto assim que ele foi quem foi a Pilatos, dada a influência que tinha como gestor da jurisprudência, e solicitou o corpo de Jesus Cristo juntamente com José de Arimateia. Muito bem. Voltaremos mais tarde, adiante, um pouquinho, a tratar acerca desses guardas que foram enviados para prendê-lo. Mas agora vamos voltar, porém, às festas dos tabernáculos, no versículo 37, onde lemos a seguinte consideração. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se Jesus não é água, então ele está fazendo uma analogia, uma comparação. E como um profundo conhecedor de toda a ciência, esta comparação é precisa, absoluta, e tem muito a nos ensinar. Por isso precisamos analisar. E é analisando o conhecimento e a sabedoria de Jesus que nós vamos ter conhecimento e sabedoria para saciar também a nossa sede de saber, a nossa sede de conhecer, a nossa sede de ter respostas para as nossas inquietações do dia a dia e inquietações também existenciais. Aqui nós temos o contexto principal acerca do que vem a ser a água da vida. O ponto alto da festa dos tabernáculos, ela se dava quando era relembrado o dia em que a rocha no deserto foi ferida, quando o povo de Israel caminhava pelo deserto. Você conhece essa história. O povo estava caminhando, não havia água, estavam ali sedentos, deserto, calor intenso, não tem água para beber, mais de 2 milhões de pessoas a pé, um líder, Moisés. E agora? De onde vamos tirar água? Estamos onde? Estamos no deserto. O povo clama, o povo murmura, e ali Deus dá uma ordem a Moisés e a seu irmão Arão, para que ferisse uma vez a rocha, porque dela brotaria água para satisfazer as necessidades do povo. O que o povo tinha em mente era: e agora? O povo precisava de uma resposta, portanto. E é quando você está vivendo e se questionando, e agora? Que Jesus tem toda resposta, não importa qual seja a fonte do saber que você necessite. Pode ser conhecimento acerca de questões matemáticas, que são precisas, ou de questões humanas, que são mais subjetivas. Pode ser coisas acerca da vida, do cotidiano com o qual você está acostumado, ou acerca da morte, esse lugar tão misterioso para a maior parte da humanidade. Jesus tem a resposta sempre. O povo agora precisa de uma resposta. A pergunta que para é: e agora? E Deus então dá ordem para que aquela rocha fosse ferida, e aquela rocha foi ferida, em que pese ter sido ferida indevidamente na primeira vez, mas dali jorrou água que descedentou todo o povo. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que a rocha não foi ferida ali apenas, mas durante toda a peregrinação no deserto. Quando o povo se acampava, Moisés procurava uma rocha
feria essa rocha uma vez apenas, e dessa rocha brotava água. Foi assim durante 40 anos, ferindo a rocha da água, da rocha brotando água, como resposta às ansiedades, às necessidades do povo de Israel. Pois bem, o ponto alto da cerimônia dos tabernáculos, portanto, 2 sacerdotes estavam diante de um altar e havia 2 bacias de prata. Logo de manhã cedo, as trombetas de prata tocavam, convocando o povo se achegava, e os largos degraus brancos de mármore, contrastando com as paredes de ouro do templo, havia muita pompa, muita coisa que impressionava os sentidos, e ali 2 sacerdotes com vestes também suntuosas, 2 bacias no altar. Os levitas traziam do ribeiro de Cedron um pouco de água, e eles vinham vagarosamente trazendo aquelas águas, e acompanhado de cantos dos outros levitas, numa cerimônia realmente muito tocante, muito emocionante do ponto de vista religioso, e não só religioso, e eles vinham trazendo aquelas águas ao sabor dos cânticos que ecoavam pelas colinas, e quando chegava então ao sacerdote, entregava a um o cântaro de água do ribeiro de Cedron, outro recebia um cântaro com vinho, e aquele sacerdote então derramava sobre uma bacia o vinho, o outro sacerdote derramava a água retirada do ribeiro de Cedron, e elas desciam por uma canopla e se juntavam ao meio, se misturava a água com vinho, e descia por essa canopla, voltava ao Cedron, e do Cedron eles iam então para o Mar Morto. Esse era o símbolo mais fidedigno de que o Messias haveria, através do seu sangue, o vinho, fornecer a água para que pudesse gerar vida, e vida em abundância. Nesse registro, o que está acontecendo é que, exatamente na manhã desse dia, o principal dia da festa, por isso diz, no último dia da festa, o povo já estava cansado do longo período de festividade. Afinal de contas, a festa não durava um dia, eles ficavam 15 dias habitando em tendas, eles ficavam 15 dias celebrando a festa. Já havia ali então 2 semanas, o povo estava cansado do último dia da festa, e de repente Jesus ele ergueu a sua voz de uma forma bem retumbante, que ecoou através dos pátios ali do templo, e é quando ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, disse Jesus, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O estado do povo naquele momento, o estado de, vamos dizer, de necessidade, tornou esse apelo muito eficaz, porque o povo esteve durante os dias da festa empenhado numa contínua, vamos dizer assim, contínua cena de pompa, de festividade. Os olhos deles estavam, podemos dizer, até mesmo ofuscados com as luzes. Seus ouvidos estavam deleitados, sim, naqueles cânticos da mais preciosa música, e os levitas eram treinados, viviam para cantar. Nada, porém, nada, absolutamente nada. Nada havia em toda aquela série de cerimônias, durante aqueles dias todos, que pudesse satisfazer a necessidade do espírito daquela gente. Nada ali foi suficiente para saciar a sede da alma por aquilo que é imperecível. Eles já estavam cansados, de uma certa forma até um tanto quanto enfadados. E de repente, último dia da festa, todo mundo cansado, já não está assim lá tão... De repente, Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Uma voz retumbante. Jesus os convidava ali a beber da nascente da vida. E eles estavam com sede. Sede para entender o significado de tudo aquilo. Sede para entender alguns, como talvez já estivesse perguntando: o que é que eu estou fazendo aqui? Jesus, daquela forma, ele convida eles para beber da fonte da água da vida, daquela fonte que, segundo ele mesmo, se tornaria neles próprios uma fonte que saltaria para a vida eterna. O sacerdote, ele tinha realizado então aquela manhã, esta cerimônia do que eu vos mencionei,
que comemorava exatamente esse ferir da rocha no deserto. E essa rocha, ela era o símbolo, nós sabemos, que por parte da morte de Jesus, ele, sendo ferido, ele havia de fazer com que manasse vivas correntes de salvação para todas as pessoas que tivessem sede de salvação. A gente vive nesse mundo, vive com uma única certeza, uma certeza comum, que é a certeza de que vamos morrer. Não há outra certeza mais contundente do que esta. Você não tem certeza de nada, não importa qual seja a sua religião, no entanto, você sabe que um dia você vai morrer. E o que pode descedentar o nosso questionamento? E agora? As palavras de Cristo, registre isso, eram a água da vida. Vou repetir, as palavras de Cristo eram a água da vida. Era ouvindo os seus ensinamentos, as suas palavras, que eles poderiam ter vida, que eles poderiam saciar a sua sede de inquirição, de questionamento e de resposta. Ali, em presença da reunida multidão, Jesus, então, ele se pôs à parte, inclusive, para ser ferido, porque quando ele grita, quando ele fala com voz retumbante, ele sabia que isso lhe trazia maiores transtornos, mas ele faz isso, a fim de que a água da vida, que eram as verdades de sua palavra, pudesse manar para o mundo. Sabe, ferindo a Jesus Cristo, Satanás, ele pensava destruir o príncipe da vida. A verdade é, porém, que da ferida da rocha, que é Jesus, correu água da vida. Ao falar Jesus assim ao povo, naquele momento, o coração do povo puxou com um estranho respeito, e muitos ali agora estavam dispostos a dizer, como aquela mulher de Samaria: dá-me, Senhor, desta água para que eu não mais tenha sede. Jesus, ele conhecia as necessidades de cada alma. Ele conhecia, ele sabia que as pompas, as riquezas, as honras, não podem, não poderiam satisfazer o coração. É por isso que ele disse: se alguém tem sede, ele viu que o povo estava sedento, venha a mim. E é interessante que esse convite é feito de forma aberta. Significa que o rico, o pobre, o elevado, o humilde, todos são igualmente bem-vindos. Ele, Jesus, prometeu e promete ainda hoje aliviar os espíritos preocupados. Ele promete confortar os espíritos tristes. Ele promete dar esperança aos espíritos acabrunhados. Importante ressaltar que ele não somente sacia as suas necessidades e as minhas necessidades acerca da inquirição da vida, como ele faz de você e de mim uma fonte de água para também saciar aos outros. Quer ver só? Diz o texto, João capítulo 7, verso 38 e 39, quem crer em mim, como diz as Escrituras, de seu interior fluirão rios de água viva. Isto disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Depois que você tem contato com a água da vida, que é a filosofia de Cristo, que é os ensinamentos de Cristo, que é o modelo de existir, de se comportar, que é o modelo de conduta de Jesus, você se torna também um agente de propagação dos seus ensinos, inevitavelmente. Você começa também a propagar aquilo que os ensinos de Jesus produz na sua vida. Evidência disso? Lembra dos soldados que saíram com mandado de prisão em encalço de Jesus? Veja o que aconteceu com eles, no versículo 45 diz: voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus e lhes perguntaram: por que não os trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. A própria polícia testificou: jamais alguém falou como este homem. Esses soldados ficaram vários dias ao encalço de Jesus.
Eles ficaram vigiando Jesus, observando Jesus. Como verdadeiros investigadores, ficaram esperando ele dar um vacilo para que pudesse-lhe então dar o flagrante. Mas na medida em que eles ouviam e viam as atitudes e palavras de Jesus, eles então ficaram estupefatos diante de tanta sabedoria. E ficaram tão estupefatos que deixaram de cumprir o mandado judicial que havia sido exarado pelos seus superiores. Diante destas constatações, meus queridos, eu quero finalizar apresentando a vocês um convite que Jesus lhe oferta e que está registrado no livro do Apocalipse. Diz o seguinte: aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Por que razão recusaríamos nós tão gracioso convite? É de graça. Não que não lhe custe nada. Possivelmente lhe custará algum sacrifício, mas nada que não esteja ao seu alcance sacrificar. Contudo, não lhe é exigido nenhum dinheiro. Com ou sem dinheiro, a água da vida lhe é ofertada por Jesus hoje, como foi ofertada àquelas pessoas há 2000 anos atrás. E essa água da vida, que é o conhecimento, a sabedoria, o ensino profundo de toda a ciência, porque ele é a fonte de toda a sabedoria, está à sua disposição hoje, na internet, na televisão, nas praças, nas igrejas. Afinal, há uma igreja em cada esquina. Portanto, eu encerro com uma exortação, também registrada no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, que diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O conhecimento e a sabedoria, todo conhecimento e sabedoria que Jesus tinha para passar, ficou aqui registrado. Está à nossa disposição. Cumpre a mim e a você buscar compreender, e não somente compreender, mas buscar praticar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele sobre ti mantenha brilhando o seu rosto e te dê a paz, a sabedoria, o entendimento e toda a virtude do ensino, que é a água da vida, e que de você possa fluir essa água para aqueles que também têm sede. Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma prece para encerrar? Soberano Deus e Pai, bendizemos o Teu nome uma vez mais, porque o Senhor deixou registrado para nós um pouco daquilo que Jesus, em sua infinita sabedoria, aprove nos ensinar. Obrigado, Papai, por ter permitido que isso chegasse até aqui, em nossos dias. Perdoa-nos por termos sido tão negligentes em compreender, em aprender e em praticar. Queira nos perdoar e, por sua misericórdia e graça, nos conceder mais do Teu Espírito, para que nossa alma seja sensibilizada para a necessidade de buscar mais acerca da sabedoria que Jesus nos deixou. Dá a ordem aos Teus anjos para que nos ilumine a mente, a fim de que possamos compreender, quando tivermos contato com o conteúdo da Sua palavra, com a água da vida, com a infinita sabedoria. Leve-nos agora para os nossos lares, dai-nos, portanto, a Tua bênção, a Tua proteção, o Teu perdão, os Teus cuidados, em nome de Jesus.